Fazemos um pouquinho hoje, são 14 horas e 37 minutos e meio, mais ou menos, passando para 38. Hoje é sexta-feira, dia 12 de abril de 2019, começa aqui mais um Salutos, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também traz as técnicas de ponta para a qualidade de vida, saúde e bem-estar. Falamos aqui ao vivo pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, e também pelo site www.tvguarulhos3.com.br. Pela minha página do Facebook, João Carlos Baldan, você pode acompanhar e encaminhar suas críticas, sugestões e perguntas para a pauta de hoje. A partir de agora teremos 1 hora de programação aqui na TV Guarulhos. A primeira meia hora será também apresentada pela TV Aberta em São Paulo, canal 9 da NET, canal 186 da Vivo Analógico, e o canal 8 da Vivo Fibra, e também pelo site www.tvaberta.tv.br. E esse programa será apresentado também às quartas-feiras, essa primeira meia hora, às 11 horas da manhã. O Salutos também é apresentado às segundas-feiras, às 14 horas, também ao vivo, pela página do Facebook, transmitido pela AltV, a primeira TV pela internet. Nessa próxima segunda-feira nós vamos falar sobre TPM. Se você tiver dúvidas, TPM, para quem não sabe, atenção pré-menstrual. As meninas, as moças e as mulheres mais maduras que quiserem saber algo sobre TPM, pode mandar as suas dúvidas para a minha página pessoal do Facebook. Eu estarei entrevistando a doutora Marlene Siqueira, que é uma médica integrativa. Bom, meu nome é João Carlos Baldan, sou formado em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura, a ABA, a primeira escola de acupuntura para não orientais aqui no Brasil, em 2000. Lá eu fui professor do curso regular de formação em acupuntura e também diretor. Fiz pós-graduação com título de especialista em psicopatologia pela Universidade de São Paulo, no Instituto IPQ, Instituto de Psiquiatria do HC, Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Fiz pós-graduação também em acupuntura e em ciências clássicas chinesas pelo Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia, o IBRAU, e pela Faculdade Dr. Leão Sampaio. Tenho participado de diversos cursos na área de biorressonância aplicada à saúde, inclusive como professor Cunha Iramoto, e fiz a extensão universitária em Física Quântica e Medicina Energética, promovido pelo Instituto BEM e pela Nova Ciência. Tanto o Instituto BEM e a Nova Ciência são os patrocinadores do nosso programa. Estamos aqui na TV Guarulhos graças às duas entidades, o Instituto BEM e a empresa Nova Ciência. No programa de hoje nós vamos falar sobre envelhecimento saudável e dermatologia integrativa. Na verdade, um novo conceito, essa questão da dermatologia integrativa, que é a nossa pauta do programa de hoje. Temos o prazer de receber aqui a doutora Mônica Felice Nascimento. Ela é médica dermatologista integrativa, especialista. O currículo é longo, se ela fazer resumidamente, ela me passou 130 linhas, das quais eu peguei umas 15. Mas ela é médica dermatologista integrativa, especialista em clínica médica e também em dermatologia, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, pós-graduada em Medicina Estética, em Nutri-Endocrinologia Funcional, em Biofísica Quântica e Biorressonância Aplicada à Saúde. Aliás, foi ali, com o professor Cunha Iramoto, no curso da Quantum Bio, da Biorressonância Aplicada à Saúde, que acabamos nos conhecendo. Seja muito bem-vinda, doutora Mônica. Obrigada. Amiga, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui no Salutos, aqui na TV Guarulhos. Prazer é meu de estar aqui com você hoje, né? Mônica, esse conceito da dermatologia integrativa praticamente está sendo criado agora por você, que está fazendo uma série de associações da medicina quântica, da física quântica para a área da dermatologia, é isso? É exatamente isso, né? Isso foi um conceito que recentemente eu consegui me posicionar, porque
eu fazia muitas coisas e os pacientes não conseguiam entender exatamente o que eu fazia, porque existe a dermatologia clássica, a dermatologia estética, só que eu oferecia muito mais em termos dessa visão holística, integrativa do paciente. Então, eu estou me posicionando agora com esse novo conceito, que eu acho que cabe mais ao tipo de atividade que eu faço hoje, que a gente utiliza biorressonância, utilizamos terapia neural e nós abordamos o paciente tanto no aspecto físico como emocional para a cura das doenças. Doutora Mônica, é verdade que a beleza faz parte da autoestima e por conta disso também está intimamente ligada à saúde, obviamente? Sim, porque muitas vezes eu tenho muitas pacientes, e muitos pacientes também, homens, não só mulheres, que chegam com baixa autoestima devido a um problema da pele, muitas vezes uma acne, muitas vezes uma mancha no rosto, e isso dificulta até o convívio social, não querer sair de casa, ou não, por exemplo, não ir em alguma festa, tá com uma mancha que não tampa com uma maquiagem, então isso mexe muito com a autoestima e com a saúde. Quando as pessoas aparecem com esse tipo de queixa, né, ou uma acne, ou uma mancha na pele, no rosto, etc., como é que é o estado emocional dessas pessoas? Olha, Baldão, eu tive já uma situação que eu recebi uma adolescente que ela não queria mostrar o rosto nem para mim. Ela chegou no consultório com um capuz para esconder o rosto, cheia de pancake, e eu tive que fazer um trabalho para conseguir que ela me mostrasse o rosto. Então, para você ver que não é uma simples vaidade, realmente mexe muito. Então, a gente tem que saber lidar com esse tipo de situação, não é só dar um antibiótico, que é um medicamento, um creme, enfim. A gente tem que tratar primeiro esse aspecto de a pessoa se gostar, ver que tem jeito, né, para ela começar a se sentir bem e se expor. Todos os problemas relacionados à pele, por exemplo, não só acne, mas manchas ou peles... Psoríase, vitiligo, todas essas doenças, né, que então, aparecem. Como é que é a sua interpretação, levando em conta toda essa questão da biorressonância, a questão da localização das questões emocionais, principalmente, né? A gente sabe que pela terapia neural a gente busca a história de vida para ver os traumas e que aí disparou processos ligados a determinada patologia. Você obviamente faz isso também lá no consultório? Sim, a terapia neural também é uma coisa que eu tenho paixão e que mudou completamente a minha abordagem dos pacientes desde que eu comecei a fazer essa terapia. E eu sempre começo a abordar, porque toda doença dermatológica, toda não, mas em torno de 90% tem aspecto emocional que disparou. Eu sempre falo, às vezes tem um gene silenciado, a pessoa tem uma predisposição e está quietinha, daí acontece um trauma, aí vai arrebentar o elo fraco da corrente. Muitas vezes é uma doença de pele. Então não adianta eu tratar, por exemplo, uma psoríase, um vitiligo, sem abordar o emocional primeiro e modular. E, logicamente, a gente também vai para o outro lado das intoxicações, né? Fazer as desintoxicações do organismo. Além eu falo desintoxicação emocional primeiro, para depois a desintoxicação química, biofísica que a gente faz. Primeira desintoxicação emocional, doutora? Sim, na minha especialidade, sim. Eu criei esse termo, na verdade, né? Para ficar fácil de entender. Porque se você modula o emocional da pessoa, tudo fica mais fácil dela aderir a um tratamento, dela acreditar que ela vai ficar boa, e aí eu dou os próximos passos. Então hoje eu sempre abordo esse lado com a terapia neural e também com a biofísica quântica, né? Muito interessante. E aí praticamente você está criando uma nova abordagem nessa Sim. área. É uma área que praticamente ainda está entrando nessa questão. Sim, está muito novo. Muito novo, né? Sim. O que a gente tem percebido nos nossos cursos, a gente tem vários colegas médicos do Brasil todo, de várias especialidades. Tivemos aqui na semana passada o Dr. Manuel Fonseca, lá de Natal, um ortopedista clássico, 34 anos de ortopedia. Né? Até apresentei meu filho, ortopedista, que está saindo agora da faculdade. Eu falei, escuta, dá um pouquinho, porque pai falando, né? Pai falando é complicado. Aí ele falou, eu tenho 34 anos de ortopedia. Aí não é que parou, né? Falou, opa. Quer dizer, então, um ortopedista clássico começou trabalhando escondido no consultório diante dos sócios lá em Natal. Você tem, diante da resistência dos colegas da aplicação dessas máquinas todas, dessas mandracarias todas que fazemos no consultório. Você também tem essa dificuldade com os colegas dermato ou eles são mais
Não, não, abertos? A maioria tem uma linha mais tradicional, né? O pessoal da linha tradicional não aceita, na verdade, porque não conhece. Eu sempre falo, quem tem uma resistência, fala, olha, tem artigo, vamos estudar, tudo isso tem validação científica sim, é feito fora do país, em vários países de primeiro mundo, e as coisas no Brasil demoram um pouco para acontecer, né? Não, e não só isso, né, doutora Mônica, a gente percebe que o que incomoda mais os colegas médicos Buenas, o som tá bom, o meu tá baixo aqui, o Cacurcio Ulf fala, o Felipe, dá um aumento no meu ganho aqui, por gentileza. O som dela tá bom, mas o meu está baixo. Será que é alguma coisa do nosso microfone biunívoco aqui, por favor? O que eu acho que mais incomoda é os bons resultados, porque a gente acaba fazendo coisas em que a medicina clássica não atinge e a gente consegue bons resultados, e isso incomoda, porque a questão médica do saber é muito complicado, né? O ego do médico, que ele é o detentor do poder, não tem isso, doutora? Mas assim, eu acho que o que incomoda é o que os nossos olhos podem ver além, vamos falar assim, né? Isso. Exatamente. Então, além do horizonte, tem alguma coisa, não acaba ali. E todos nós viemos de uma escola tradicional, nós passamos por tudo isso. Então, assim, eu acho compreensível, e a gente tem que entender a limitação, porque é falta de acesso ao tipo de informação, ou por não ter oportunidade, ou por realmente não querer se contentar com aquela realidade e fazer ela, né, Valdan? Sim, sim. Mas então na sua área de dermatologia também ainda sim, em todas as áreas, não só. Né? Todas as áreas. Estamos falando hoje de dermatologia integrativa, a abordagem dos aspectos de forma muito ampla e integral, principalmente levando em conta os aspectos emocionais. Obviamente, eu particularmente como acupunturista, terapeuta ortobiomolecular, meu primeiro passo no consultório, independente da queixa que seja, é a desintoxicação de metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários e etc. Utilizamos vários equipamentos ali para a detecção, primeiro para fazer uma análise e em seguida para drenar, tanto o Potentizer criando produtos para que a gente possa inverter frequências de metais tóxicos, quanto o Hidrovitalis para poder drenar isso por intermédio dos pés. Essa é uma prática na sua clínica, doutora? Sim, eu falo, esse é o meu segundo passo, né? O meu primeiro eu começo com a terapia neural. Começa com a neural logo, ela já começa batendo, né, abrindo a porta no... Isso, se o paciente também te dá abertura, tem pessoas que ficam um pouco receosas por não conhecer, então às vezes você só coloca na primeira consulta isso, aí você vai para a desintoxicação, ele começa a melhorar organicamente, aí ele se abre essa nova ideia. Então, assim, é muito do contexto, eu tento no início, porque eu acho que você dá aquele start, as coisas começam a acontecer. E aí você pode utilizar, igual você faz no Potentizer também, né, as frequências ideais para aquele paciente, né? Sim. E eu gosto muito do detox, eu gosto muito de utilizar o Hidrovitalis, o PC Zapper, eu acho realmente efetivos e faz toda a diferença. E sempre nos parasitas, né? Porque as pessoas acham que só criança tem parasita. Aí depois ficou adulto, todo mundo esquece. Não, criança ainda toma desparasitizada. Sim, é isso que eu falo. Aí depois fica adulto, vai falar, não, eu não tenho isso não. Quando eu falo que tem que fazer isso, desvermifugação, as pessoas reclamam, mas não tenho isso não. Você acha que são limpas, né? Então tem essa cultura, é até engraçado. Assim, eu não abro mão de fazer o tradicional, mas não é suficiente. Eu complemento com a utilização de frequências. O que acontece no consultório, doutora Mônica, no meu consultório em particular, às vezes eu recebo pessoas veganas, vegetarianas, que já cuidam da alimentação, não consomem glúten, não consomem leite, faz suplementos nutricionais, tem todo um cuidado, já estão meio caminho andado nessa questão da qualidade de vida, saúde e bem-estar. Entretanto, quando a gente faz os testes de biorressonância, a gente percebe que há altos níveis de contaminação, sobretudo de metais tóxicos e também protozoários, né? Às vezes tem toxoplasmose, tem H. pylori, tem bactérias, tem cândida, etc. Isso acontece também no seu consultório? Muito, muito. E eu falo porque o ambiente que a gente vive hoje, né? A gente tem poluição ambiental, seja do ar, temos poluição da água, nós temos a contaminação com agrotóxico, com pesticida, por mais que fala que é orgânico, né? Eu falo entre aspas. Quem te garante? Choveu, pronto, né?
Sim, e muitas vezes sabe como é no Brasil as coisas. Está lá no orgânico, vai fazer algum teste, vai ver que não é nada de orgânico, é vendido como orgânico. Então, muitas vezes é muito difícil a gente conseguir ter uma vida totalmente saudável num mundo cheio de tóxicos que a gente está expostos, desde que nasce. Não é hoje, na vida adulta. Então, isso vai acumulando no organismo, é uma coisa acumulativa. Então, eu falo, sempre algum metal tóxico tem também. Sim. Alguns mais, outros menos, mas não tem ninguém livre de alguma intoxicação nos dias de hoje. Exatamente, não tem às vezes acontece da gente fazer uma fase de detox e aí em seguida, depois de poucos meses, 2, 3 meses, avalia, fala, intoxicou, mas de novo, caramba, você abriu o chuveiro, tem caindo cloro na tua cabeça e flúor. Você usa sabonete, shampoo, desodorante, você vai comer, eu vou sair daqui, vou comer no restaurante, né, se me deixarem, né, eu vou almoçar. E aí você vai falar, você não tem panela de alumínio? Se não tiver panela de alumínio no almoço, eu vou morrer de fome, porque todos os restaurantes têm panela de alumínio, pelo preço, pela facilidade, pela capacidade de esquentar, e etc, etc, etc. Os outros desodorantes têm, as mulheres fazem qualquer tipo de maquiagem, já tem algum componente tóxico, alimentação, o ar, tudo. A gente está exposto realmente num mundo muito tóxico. E engana-se, portanto, quem pensa que porque faz uma vida saudável, vegetariano, que cuida da alimentação, nutrição, isso aqui está tudo certo. Não está, não. As pessoas, qual o perfil das pessoas que têm problemas dermatológicos? Tem isso, claro, doutora Mônica, são pessoas mais tímidas, não falam o que pensam, têm traumas guardados desde a infância. Tem algum perfil que eu poderia estabelecer em relação a... Porque a pele, segundo a medicina tradicional chinesa, está ligada diretamente ao pulmão. Está ligado à tristeza e está ligado ao relacionamento do meu interior com o meu exterior. Né? E é um órgão, a pele é o maior órgão que temos no organismo e faz esse limite, né, do mundo interno com o mundo externo e está ligado aos relacionamentos. Faz algum sentido isso para a doutora? Sim, geralmente assim, o que eu vejo muito são relacionamentos próximos, muito com o pai, com a mãe, com o avô, geralmente com pessoas do círculo familiar, coisas às vezes da infância, coisas às vezes da fase adulta. É muito interessante. Então, nessa relação que eu vejo com eu falo assim, a medicina psicossomática, ela vai muito além do que a gente imagina. E eu vejo muito, quando eu estudava dermatologia tradicional, nos nossos livros, há muitas doenças dermatológicas que falam assim, causa idiopática. Tudo que não se sabe, como assim idiopática? Eu tenho uma doença aqui, eu não sei o que causa ela, e tratamento sintomático. Isso me dava uma frustração tão grande. Eu acho que eu fui para esse mundo da outra medicina, do outro lado, porque eu falei, mas como? Tem que ter um porquê e tem que ter um tratamento para resolver, não só amenizar a coisa, né? Não estou dizendo algum defeito genético, tem coisas que realmente tem um percentual disso. E aí foi que eu fui para o lado da medicina ortomolecular e depois eu fui descobrir a integrativa através do Dr. Laí Ribeiro. Aí as portas se abriram para o mundo quântico, para todas essas outras coisas que a gente faz hoje em dia. E aí é um abrir, né? Realmente é um abrir. É um despertar, né, Baldan? É isso que eu falo, um despertar. Eu não sei se meu relógio está certo aqui, mas deve estar muito próximo, deve faltar 4 minutos para as 15 horas. Eu vou chamar um pequeno intervalo aqui, já voltamos já aqui na TV Guarulhos e também pela TV aberta e também pelo site. Não saiam daí, aproveitem, façam seus comentários, perguntas e sugestões pelo Facebook. Até já! Falta 1 minuto para as 3, estamos retornando aqui no programa das Salutes desta sexta-feira. Estamos recebendo a doutora Mônica Felitti. Eu quero agradecer aqui o Rogério Amorim, que está falando boa tarde. A Sara Oliveira Alcântara está gostando muito, muito bom. A Ruth Felitti, acho que deve ser parente sua, mesmo sobrenome. E nós estamos falando hoje sobre dermatologia integrativa. Estivemos nesse último final de semana, no curso da Nova Ciência do Instituto Bem sobre autismo. Aliás, foi muito interessante, tinham 140 alunos, médicos, terapeutas, nutricionistas, psicólogos do Brasil todo, fora o EAD.
foi maravilhoso, uma viagem que a gente fez desde a origem do autismo e chegamos à conclusão de que é possível tratar e as pessoas podem mudar e muito. Muito bom, né, doutora Mônica, o curso, muito bom, né? Eles sempre se superam a cada módulo que eles apresentam, né? É que nem a gente aqui no Saludos, cada dia melhor, cada dia melhor. Que petulância, né? O Evandro concorda, ele vem aqui trocar microfone, tudo, ainda bem que ele faz assim. E eu quero anunciar aqui um novo módulo que vai ter emagrecimento, alta performance e saúde. Por que será que engordamos? Quais são os disruptores endócrinos envolvidos? Há um desequilíbrio no eixo hormonal, fatores inflamatórios, fatores psicológicos, inclusive quais são os aparelhos que a gente pode utilizar para tratamento da obesidade, que é o Hydrovitalis, o Potentizer e o PC Zapper. Esse módulo será no próximo mês. Eu vou pedir para o Felipe colocar o nosso GC, porque eu tenho os telefones do Instituto Bem para fazer tem mais informações das inscrições. É o 96587-5835 e o 3904-9832. 3904-9832. Vocês podem ligar lá e ter informações sobre esse módulo aí, que sem dúvida nenhuma será mais um módulo bastante interessante. Eu vou aproveitar, antes de a gente fechar meia hora da nossa TV aberta, colocar nossos GCs, por favor, Felipe. Só que essa câmera da doutora Mônica está bem na frente, eu não consigo enxergar. Loja virtual, loja.jcbaldan.com.br. Nessa loja virtual tem todos os catálogos desses produtos, dessas maquininhas maravilhosas do Alexandre Távoli da Nova Ciência. A gente comercializa, sou vendedor, representante da Nova Ciência, que eu acabei fazendo isso para atender os colegas do Brasil todo e dar suporte, inclusive, né? Na loja virtual tem informações de cada um dos equipamentos. Esse final de semana, inclusive, eu vou atualizar isso, vou dar mais informações para dar um suporte para as pessoas que utilizam, têm dúvidas e informações sobre esses equipamentos maravilhosos que usamos no nosso dia a dia. Qual outro GC? Acesso é o site www.jcbaldan.com.br. Esse site está atualizando, tem as mídias sociais, que é baldan@acupuntura no Instagram, os 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas, onde estará este Salutes aqui e todos os demais. Da AltV vai fazer 10 anos, dia 13 de junho, tem 10 anos de Salutes nos canais. E aqui na TV Guarulhos iniciamos no final do ano passado, já estamos também caminhando bastante bem aqui na TV Guarulhos também. O pessoal fala que era um curso de pós-graduação, os Salutes. Agora a gente subiu de cargo, agora é mestrado, né? Porque a gente entrevista os melhores médicos sobre os mais variados assuntos e temas abordados por quem sabe. Então é aí, Instagram, @jcbaldan.acupuntura e os 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas. Acabaram aí os nossos GCs, né, Felipe? Nós estamos no final dessa primeira meia hora do nosso programa Salutes aqui na TV Guarulhos. Eu quero me despedir do pessoal de São Paulo, da TV Aberta, do Canal 9 da NET, convidando o telespectador da TV Aberta a nos acompanhar toda sexta-feira, 14h30, ao vivo pela TV Guarulhos, Canal 3 da NET, ou por intermédio do próprio aplicativo da TV Guarulhos 3, que pode baixar no seu celular, ou pelo Facebook também da TV Guarulhos 3.com.br e na minha página do Facebook pessoal João Carlos Baldan, que a gente transmite ao vivo. E eu aqui, quando eu consigo me entender aqui, eu e ele aqui, o nosso tablet, a gente consegue responder as perguntas aqui ao vivo. Mas eu confesso que é uma relação tanto idiopática, né? Eu diria, medicina faria idiopática, né? Eu e ele aqui, a gente tem sempre alguma dificuldade de relacionamentos, mas eu procuro atender todas as pessoas. No YouTube também vocês podem deixar os seus comentários. Muito bem, dando continuidade no programa desta sexta-feira ao vivo aqui na TV Guarulhos, eu tenho o prazer de receber
a doutora Mônica Felite Nascimento, que é médica dermatologista integrativa, especialista em clínica médica, e etc, e etc, e etc. Você estava falando, doutora, que no início do programa que você começava com um detox emocional e com a terapia neural. É isso? A primeira fase do teu tratamento? Sim. Sempre eu faço a consulta médica, eu faço a história de vida da pessoa. E algumas pessoas, eu percebo, muitas vezes ela não está pronta para a terapia neural. Aí eu passo para a fase do detox, passo alguma coisa quântica para ela utilizar, seja gel, seja umas gotinhas de frequenciais, porque isso já vai modulando. E engraçado, Baldana, tem um relato que eu tive uma paciente de estética que veio tratar comigo a pele do rosto, poros abertos, acne e tinha psoríase, muito agitada, muito ansiosa. E eu passei algumas coisinhas quânticas para ela. Ela voltou um mês depois, né? Logicamente, eu sou dermatologista, tem os cremes, os ácidos, com a pele melhor, e ela com o relato que melhorou o convívio familiar, que o marido falou que aconteceu com ela, que ela estava tão calma, tão tranquila, que eu consegui harmonizar, e ela tinha a psoríase, algumas pequenas, gutata, que a gente chama, e a psoríase sumiu, somente com tratamento quântico, e naquele momento não era o meu foco. E era só detox? Você começou com quântico detox? Sim, e não precisei, no caso dela, entrar de cara com a terapia neural, porque a gente tem que modular, tem pessoas que estão mais tranquilas no sentido, não tem um trauma tão intenso, às vezes não é aquele momento que você tem que mexer. E mesmo os frequenciais, isso que eu quero dizer, se você passa uma frequência, você utiliza o Potentizer, faz alguma coisa, você utiliza o PC Zapper, faz o Hidrovitalis, porque tem frequência, desde como você sabe, de metais, de parasitas, mas tem outras frequências que você também mexe no emocional ali. Sim. E isso ajuda demais, com certeza. Demais e rápido. O que eu vejo de ganho na medicina quântica, que é o que a gente fala aqui hoje, é a velocidade da resposta e a ausência de efeitos colaterais. Isso, para mim, é uma coisa fantástica. Foi muito difícil para mim, que fui educada na medicina tradicional, no mundo da química, entender que um frequencial funcionava, que a energia é mais rápido. Porque não é colocado esse conceito que nós somos energia. O corpo físico é energia condensada. Você vai lá no átomo, né? Tem mais espaço vazio do que tudo. Sim. Então, tudo é energia. Então, quando você muda esse conceito, essa visão, você consegue entender a origem das doenças e os corpos que você tem que tratar, que não é só o corpo físico. Eu tive sorte, uma sorte absurda na vida, porque quando eu comecei a estudar biofísica quântica, medicina quântica, física quântica, para mim tudo isso foi muito fácil, porque a medicina tradicional chinesa parte do taoísmo, parte da concepção do universo, parte da concepção do homem dentro desse histórico da concepção do universo. E já em 2009, quando eu iniciei o programa Saludes, eu achava que tinha que ligar a acupuntura com a física quântica, mas foi meio intuitivo, foi uma coisa inspirada, porque só depois é que eu fui entender qual que é o elo de ligação entre uma coisa tão ancestral quanto a medicina tradicional chinesa com a física quântica, que é o conceito da energia. Sim. Que é o conceito da energia. Vocês que tiveram uma formação mais clássica de medicina baseada em evidências e em casos clínicos comprovados cientificamente, deve ter dado uma bursite trocantérica ao tentar ter jogo de cintura, né? Para quem não sabe, a trocânter é a ligação do ilíaco com a cintura, né? E teve que dar uma reboladinha boa, né? Para poder assentar novamente. Sim, e quando eu comecei foi até engraçado, né? Eu comecei com a doutora Marta Tornavoy em Campinas, Sim. que ela é uma médica quântica, e ela mostrando que a frequência dos órgãos para ficar saudável ia melhorar. E a primeira vez que eu prescrevi uma coisa dessas, eu fiquei rezando para que desse certo, achei que não ia acontecer nada com o paciente. E é bom rezar também, porque dá certo, né? Ajuda, né? A reza também ajuda. Sim, segundo a física quântica, a gente entende que a reza também ajuda. E aí eu fui surpreendida positivamente, que eu falei, bom, o máximo que não vai funcionar, vai vir um mês, aí eu passo outra coisa, mas não precisou. Aí o paciente voltou melhor para mim, e aí eu acreditei que realmente era o caminho da medicina, da nova medicina, né? Do futuro. Sim. Que já está virando presente, né, doutora? Sim, agora sim. Eu quero agradecer a Sara Oliveira Alcântara, que está falando que o programa está muito bom. A Irenice dos Reis Souza também está dando boa tarde, Irenice. Ruth Fellet, programa como sempre muito bom, entrevista maravilhosa, obrigada.
Eu estou recebendo a doutora Mônica, que já está falando aqui do Potentizer, do Hidrovitalis, do PC Zapper. A gente fala com isso porque faz parte do nosso cotidiano, né? O Hidrovitalis é um aparelho que a gente liga numa bacia de água com salmoura, com sal, sal marinho eu prefiro, mas pode ser sal grosso, etc. E que por intermédio de programas faz ele retira, ele arrasta do corpo os metais tóxicos, toxinas de vírus, toxinas de bactérias, enfim, tem uma série de programas para você fazer a desintoxicação. E a água fica marrom, as pessoas olham e ficam assim, ficam assustadas. Tem alguns vídeos aí de aparelhos que vendem da China que fazem sopa de prego, que não é o nosso caso, né? Tem algumas pessoas que às vezes me ligam, me mandam mensagens e falam, olha, eu vi isso, né? É uma ignorância total, é um absurdo isso, porque tem aparelhos porcaria sim, mas não é o caso do nosso trabalho. O Alexandre Távola pesquisou 5 anos a liga metálica para que não desse esse tipo de problema. E a gente eu já fiz o teste, porque o pessoal fala, não, deixa ligado, sem pôr o pé e a água fica marrom. Isso é para quem faz sopa de prego com os equipamentos que vêm desse país, que a gente não vai falar o nome, que é a China. Então, é diferente, né? É bem diferente. Tanto é que às vezes a pessoa fica insistindo nesse tipo de conversa, e aí eu sou um pouco radical, né? Eu falo, olha, é o seguinte, você compra o aparelho e faz o teste. Se ficar marrom sem pôr o pé, eu te devolvo o dinheiro. Agora, se não ficar, você vai pagar 2 vezes o produto para mim. Tá bom, já fizemos um acordo e está resolvido. Né? Porque a gente tem 20 anos de mercado, a gente tem uma satisfação a fazer, nós temos um nome a zelar e, sabe, não faz o menor sentido querer vender gato por lebre, alguma coisa assim, né, Mônica? Sim, e assim, eu faço Hidrovitalis em mim mesmo e vejo os resultados nos pacientes e também o bem-estar que dá depois de você fazer um detox de metal, tem o detox pelas glândulas, tem vários tipos de detox que a gente faz ali. Linfa, metabólico dos ácidos. Sim, porque a hora que você tira a sobrecarga do sistema, seja alguma parte dessa toxicidade, né? Seja metal, seja agrotóxico, alivia o terreno biológico, o organismo. Então, se você se sente bem, eu tenho paciente que fala, olha, eu dormi melhor essa noite porque eu fiz um detox. Então, isso acontece. Acontece, né? Sim. A gente percebe. O PC Zapper é um equipamento que o paciente segura 2 manoplas, a gente trabalha com frequências, a gente trabalha tanto com frequência interna para detox, para tratamento de diversas patologias, né? O PC Zapper é muito interessante e o Potentizer é um que a gente produz determinados tipos, a gente não fala medicamentos, são produtos frequenciais, que são álcool de cereais com água destilada, prata coloidal, tem várias receitas que a gente pode fazer que a gente empregue na frequência e não tem nenhum tipo de substância, como é que a gente chama? Química, mas é só ponderal, né? Não tem nada sim. Ponderal, é só frequência. Só frequência. Então é testosterona, para o homem é testosterona, mas não tem testosterona, é água destilada, álcool de cereais ou prata coloidal com a frequência da testosterona. A pessoa só recebe a frequência. Muito interessante isso, né, doutor? Sim. E para conseguir entender, quem nunca ouviu falar isso, às vezes eu falo, quando fala tomar água benta, por que a água fica benta? Porque geralmente o padre impõe a mão, energia, e fica gravada a frequência do amor, da paz, da gratidão, da oração. E isso a pessoa toma água benta e se sente bem. E igual aquele item, isso é provado cientificamente, que é o Masaru Emoto, né? Tem aquele, ele fotografou a mudança dos clusters da água, então tudo isso é científico. Porque dá a impressão que a gente está viajando aqui falando sobre esse assunto, né? Para quem nunca ouviu. Mas não é. É científico e tem validação, sim, a física quântica, a medicina quântica, com tudo isso que a gente está falando. Por exemplo, tem os exemplos 2 potes de arroz com água, né? Num você fala amor, eu amo, tal, e etc. O outro você xinga, né? Faz emissão de raiva e tal. Um fica preto em 2, 3 dias e o outro fica puro e crescendo. Isso pode ver também com plantas, com folhas. Sim, com tal, tudo. Né? A Marta Trovanói, a doutora Marta Trovanói, que é sua colega de lá de Campinas também, numa das aulas que eu assisti bastante aulas dela, eu gosto muito da doutora Marta, ela falava, inclusive, quando você pega 2 plantas e você molha a mesma 2 plantas iguais, você molha a mesma quantidade de água. Numa você borrifa nas folhas.
o crescimento dela é muito mais expressivo do que na outra que você não borrifa. E é o quê? É só uma informação borrifada de algo que faz bem para a nutrição da própria planta, né? Sim, com certeza. Normalmente o que a gente percebe também no consultório, você falou uma coisa, respondeu uma grande dúvida, uma grande questão profissional. Eu também tenho muita ímpeto de trabalhar com a terapia neural, mas muitas das vezes eu sinto que ainda a pessoa não está pronta ou que vai trazer algo que possa desestabilizar de uma maneira muito intensa e que naquele momento não seria um bom recurso terapêutico. Você acabou respondendo um pouco isso, você percebe também. Sim, e foi isso que eu falei, porque a terapia neural é uma terapêutica muito intensa, é muito impactante, às vezes a pessoa não está pronta para aquele impacto, então eu vou de uma maneira mais suave com os frequenciais, que existem coisas prontas e existem coisas que podem ser gravadas, as frequências no Potentizer, por exemplo, e aí vai de uma maneira mais suave. E aí eu consigo, de um jeito ou de outro, o Valdan fala, eu sempre faço meu detox emocional primeiro, como eu te falei. É muito interessante, essa abordagem é muito interessante. Sim, eu acho que eu que criei esse termo de falar um detox emocional, porque tudo é detox hoje, de tudo que a gente faz, né? Aí fica de uma maneira até simples do paciente entender, olha, a gente tem que harmonizar aqui para você ter saúde, a gente vai começar a limpar, e a gente tem que começar a limpar a emoção, porque a emoção tem a ver com o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Se isso está desregulado, desregula todo o corpo. A gente vive num simpático hoje em dia, mesmo quem não tem um trauma e estresse do dia a dia. E o trânsito que a gente passa, não é? A tensão, o tempo todo a gente está em alerta. Chega uma hora que dá uma pane. Isso vai acumulando. Então a gente tem que jogar todo mundo no parasimpático. Até você que faz essa parte da medicina chinesa, fala de fazer os pés na bacia com água quente, ficar lá meia hora para você relaxar e ficar no parasimpático, né? Que hoje em dia perdeu-se esse hábito, mas é uma coisa maravilhosa, simples de fazer em casa. Então a ideia é essa, deixar o paciente mais harmonizado no sentido de deixar ele no parasimpático, para aí eu conseguir com as outras abordagens. Logicamente, prescrevo coisas para casa de detox, oriento a alimentação, porque se comer tudo errado vai ficar tudo inflamado. Aí não adianta nada eu fazer um detox maravilhoso e não mudar de hábito. Eu falo, vai comer um fast food, né? Vai se entupir de doce, açúcar simples, vai ficar todo glicado, a gente fala glicação das proteínas, então tudo é um conjunto. Só que eu não consigo, às vezes, no consultório, tudo de uma vez, porque é muita informação nova, por isso que eu falei que eu vou por etapas. Eu faço 15 dias, retorno, aí vou para etapa 2, então fica mais fácil dele entender e assimilar aquilo para a vida. Porque o que eu proponho no meu trabalho é uma mudança de realidade, uma mudança de estilo de vida, eu falo assim, olha, você está aqui no caminho da doença. Vamos pôr um pé no freio e vamos mudar a direção para o caminho da saúde? Que aí ele consegue entender. Fala, opa, o que eu quero para mim? O que eu quero na minha longevidade? Como eu quero envelhecer? E isso no aspecto, eu falo assim, a gente tem que cuidar da saúde e da beleza por dentro e por fora. Não adianta usar um creme maravilhoso na pessoa e ela ficar fumando, ficar no sol, comendo tudo errado, porque a pele vai acelerar o envelhecimento. Entende? Então, a gente vai colocando esse conceito para as pessoas, para elas mudarem o mindset, né, a mentalidade delas e começarem a fazerem por elas mesmas boas escolhas, tanto na parte física, na parte emocional, na parte alimentar, na parte de atividade física mesmo, em tudo. E normalmente a gente percebe que nós, além da poluição ambiental, a gente também sofre pressões por algumas indústrias, sobretudo a indústria alimentar, alimentícia, e coloca um monte de lixo para comer para as crianças e etc. e tal. Os pacientes dermatológicos estão nessa via? Sim, especialmente na acne, que eu acho que é uma das patologias mais frequentes no consultório, é o excesso de açúcar simples e laticínio. E para tirar esse leite, às vezes é muito difícil para um adolescente entender. E eu falo, como fazer uma boa escolha, né? Eu falo, tudo que está na caixinha, que fica na prateleira, que se você não tivesse ali estragar em 24 horas, não é um bom alimento, não serve. Eu falo, o que eu vou comer? Só uma coisa. Eles falam assim, mas o que eu vou comer? Eu falo, comida de verdade. Arroz, feijão, legume, verdura, fruta, sobrou um monte de coisa do que eu falei que não era legal comer, entendeu? Daí a pessoa fica me olhando assim, porque hoje em dia, nesse mundo moderno de acelerado, os pais querem enfiar iogurte na criança, no bebê, biscoito recheado, porque é mais fácil, não dá trabalho, entende? Então vem essa cultura. Muita gente quase não come verdura, legume, porque não dá tempo de fazer trabalho. Você está me olhando chocada, assim, mas eu escuto isso no consultório. É uma
uma loucura. Eu sei muito bem o que é isso. Eu tive um pai de um amigo, ele tinha uma alergia de coçar as costas, de sangrar, de tanto que coçaram. Mineiro de Belo Horizonte, Belo Horizonte. Aí eu cheguei, fiz os testes de biorressonância e falei, olha, deu alergia a leite. Ele falou, você tá louco? Eu sou mineiro, como é que é o meu cafezinho, pão com manteiga, não sei o quê, café com leite, não sei o quê. Eu falei, meu chapa, você escolhe. Vamos fazer um acordo? Você fica 10 dias sem comer pão, 10 dias sem consumir leite e derivados, e depois você me fala. Obviamente que estava intoxicado por metais, a gente preparou uns produtos lá pelo Potentizer para desintoxicar. Em 10 dias ele estava ótimo. Não fala para mim agora, mas de vez em quando eu acho que ele enfia o pé na jaca e fica coçando, o problema é dele. Mas ele sabe qual que é a razão. Sim. E às vezes a pessoa tem muito limite de... eu acho que já teve alguns médicos que falaram isso, em especial o Dr. Cáttero, que o mais difícil é mudar a crença do paciente. O mais difícil é falar, olha, o que você está fazendo não está errado, você tem que mudar isso, isso e aquilo. E isso que eu sinto que é uma das dificuldades maiores dentro do atendimento clínico. Sim, mas é aquilo que eu falo, olha, eu estou te dando a melhor informação de qualidade para você. Eu falo até que eu tive essa informação bem mais velha, a partir do Dr. Lei Ribeiro, que começou para mim esse novo mundo, né? E na adolescência, na faculdade, eu também comia essas coisas igual as pessoas, porque eu não sabia que fazia mal, na verdade. Imagina, eu já formada médica, não sabia que o leite fazia mal. Para você ter uma ideia, e o lobby do leite é uma coisa muito complicada, né? Eu estive recentemente, não faz muito tempo não, num congresso de nutrição médica aqui em São Paulo, no Frei Caneca, no shopping Frei Caneca, e um médico da USP falando para 350 médicos do Brasil todo, falando que o importante era consumir leite por causa da osteoporose. Faz 4 meses atrás. 4 meses atrás. E hoje a gente sabe que o leite praticamente retira o cálcio dos ossos. E é muito inflamatório para a pele, especialmente para acne. Não, porque tem fator de crescimento insulínico ali, não ele nem só a lactose, a caseína também. Sim, extremamente alergênico. Alergênico e o que é um processo inflamatório. A gente percebe hoje, o doutor Fonseca falou isso, o Manuel Fonseca falou na sexta-feira aqui passada, exatamente sobre as questões inflamatórias. E os marcadores, entre outros, é a própria insulina. É isso mesmo. O pessoal toma café com leite com bastante açúcar, ou leite com açúcar, porque é gostosinho, não sei o quê, porque, é claro, te dá uma saciedade rápida, te dá uma energia falsa, né? Te dá uma combustão meia rápida, de energia breve, e causa um monte de males. Sim, exatamente isso. Aí eu falo essa escolha. Eu falei, olha, eu estou te dando a melhor informação. Quando os pacientes adolescentes falam, olha, se eu tivesse informação com a sua idade, teria tido outro caminho na minha vida, porque eu descobri isso e venho colocando em prática há 5 anos. Imagina a pessoa ter essa informação com 18 anos, a diferença que vai ser, né? E eles aceitam? Alguns aceitam, outros querem continuar comendo brigadeiro, né, o chocolate ao leite, enfim, o iogurte. Então tem uma dificuldade sim, mas eu deixo bem a escolha. Eu falei, olha, você quer ficar bom? Eu falei, igual você falou, vamos fazer um teste? Não vamos ficar 1 mês, vamos ficar 15 dias sem e vamos ver o que vai acontecer com a pele. Aí alguns com isso se convertem e falam, não, isso faz mal, eu não quero comer. Tem uns que são uma graça, agora tem outros que não querem só usar um creminho, tomar um antibiótico e ficar naquela mentalidade tradicional. Então, qual a porcentagem de um e de outro? 50%? Por aí, viu, Baldan? Não, um pouco menos. Quando eu falo assim, bem direitinho e faço esse teste, em torno de 60% eu consigo que eles parem de comer. Uns 40% não querem mudar. Tem alguns médicos, doutora, que promovem, ou falam, ou defendem a possibilidade de fazer um dia do lixo por semana. Eu não concordo, porque seu organismo vai falar, stop, para tudo, você ficou a semana inteira comendo bem e aí de repente come tudo errado, inflama tudo de novo. É igual a gente fala até do glúten mesmo, né, a farinha de trigo. Para você limpar, desintoxicar e ficar bem 3 meses, aí de repente uma vez que você foi comer isso, você acabou com todo o trabalho de 3 meses, entende?
E a partir é consciência, mentalidade. Você fala, não, eu quero comer certo, você tem que fazer boas escolhas. Você fala, eu posso comer isso, mas eu não quero comer isso porque não vai me fazer bem. Só que isso é um processo, porque igual você falou, a gente foi educado comendo lá café com leite e pão com manteiga desde a infância, tomando Toddy, Nescau, que é puro açúcar. E com mais açúcar, né, para ficar Sim, mais doce. Sim, eu me lembro, eu mesmo na infância teve tudo isso. Até na faculdade, que era rápido, um misto quente, que tem tudo inflamatório, e um leite com Toddy. Era isso que a gente comia. Então é difícil você mudar uma crença que vem desde a infância, por isso é um trabalho contínuo, por isso que eu falo que tem que mexer no emocional, porque às vezes a pessoa está ansiosa, tem outras coisas, tem compulsão alimentar junto. Ela come nem sabe por que, nem sente o gosto, está comendo essas coisas. Então tudo isso tem que ser visto. E às vezes a gente precisa de auxílio da equipe multidisciplinar, de uma nutricionista, de um psicólogo, porque eu faço terapia neural, mas não é assim, às vezes a pessoa precisa de um trabalho mais de perto também. Mas todas essas profissões também têm que passar por reformas, né, doutora Sim. Mônica? A gente sabe que às vezes tem pessoas que estão internadas no pós-cirúrgico no hospital, sob uma nutricionista, tomando chá preto, café, torrada ou pão com manteiga. É isso mesmo, a maioria dos hospitais eu vejo isso. É um absurdo, Sim. né, essas receitas que se colocam no hospital, sobretudo no pós-operatório. Você fala, é tudo que não deve, né? É manteiga, é leite, é pão, é torrada. E feito com óleo de soja, com comida óleo também. de aqueles pacotinhos de bolachinha, gordura trans. É porque a comida é barata e o poder da indústria, né? A indústria da doença que a gente fala, tanto o vínculo da alimentícia com a indústria farmacêutica, que a gente já sabe. Né? Pois é, os cavaleiros do apocalipse, né, junto com os agrotóxicos. Eu atendi outro dia uma pessoa que está com um problema e tal, eu atendi, eu falei, olha, o problema dos agrotóxicos e tal. Ela falou, eu trabalho na Monsanto. Eu falei, o problema é seu, né? Você quer que eu faça o quê? Lamento, né? Eu sou o executivo da Monsanto. Eu falei, lamento, né? O que eu posso fazer? Procura outro emprego, né? Se você tiver. Como é que você descobriu o Dr. Laí Ribeiro e a nutriendocrinologia, doutora Mônica? Foi até através de uma farmácia de uma manipulação de Campinas. Eu tenho uma amiga farmacêutica e a doutora Laí foi dar um curso em Campinas. Ela falou, olha, tem uma coisa que eu acho que é a sua cara, que é o que você está buscando. E me convidou para assistir o Dr. Laí. E quando eu vi o Dr. Laí, eu fiquei tão encantada. Eu falei, nossa, eu entendo o que ele fala, é isso, é essas respostas que eu busco. E aí eu já no outro mês já estava num curso dele de hormônios e dali 2 meses já iniciei a pós dele. Não tinha vaga, daí eu falei como auxiliar dele, falei, olha, não sei o que você vai fazer, mas eu vou estar nessa pós. E de lá para cá foi um divisor de águas na minha vida. Né? Isso foi quando, doutora? Foi em 2014. 2014. Foi em 2014, gente. Tá vendo? Não tem tanto tempo, né? Não tem tanto tempo, 5 anos. E a partir daí se abriu, né? A medicina quântica, a terapia neural. E a terapia neural, eu falo, é outro divisor de águas, porque nós, como os médicos, existem outras terapias. Por exemplo, hipnose, eu acredito muito. Só que a mentalidade hoje do brasileiro, eles não têm conhecimento disso e acham que tudo é muito místico, né? Se eu falar que eu faço um reiki, alguma coisa, mas eu fazer uma terapia neural, eu estou injetando um medicamento, ele aceita nosso posicionamento como médico. Mas os resultados absurdamente diferentes e não esperados pela medicina oficial, né, doutora Mônica? Sim, diga, e né? com a terapia neural nós conseguimos atingir para a melhoria do paciente pontos que com nenhuma outra terapêutica que eu conheço a gente consegue atingir. Com certeza. Então, para mim é uma coisa assim incrível e eu tenho praticado bastante com resultados incríveis, com mudanças de vidas e de mentalidade dos meus pacientes. Então, estou proporcionando isso e sou muito grata por esta oportunidade de ter tido acesso a esse conhecimento para poder utilizar para benefício dos meus pacientes. Eu também tenho essa mesma gratidão e essa mesma opinião, doutora Mônica. Outro dia eu atendi uma colega terapeuta, inclusive ontem foi o retorno dela, foi maravilhoso. Depois de 15 dias, eu fiz o Zapper e uma sessão de acupuntura. E a hora que ela levantou, ela sentiu o quadril e tal. Eu falei, você não vai sair com dor, né? Na coluna. E eu peguei e fiz um tubete de terapia neural. Ela me contou certos casos, meu Deus, cada coisa. E aí, no final, ela veio muita raiva, ela chorou e contou os episódios. E aí eu falei, você falaria isso normalmente se não fosse a neural? Eu falei, não. E aí ontem foi o retorno. Ela falou que ficou 2 dias com
muito mal, muita raiva. Ontem ela, outra pessoa, com mais energia, com mais disposição, entendendo todos os processos que estavam acontecendo. Uma mudança da água para o vinho. É incrível, né? Eu acho incrível. Eu tenho duas palavras para terapia neural. Ela é libertadora e transformadora. Eu acho que isso define tudo que ela faz. Tá certo. A Sônia Paola chegou agora há pouco, né? Boa tarde aos dois. Chegando agora, depois vai ver o que perdeu. É bom mesmo, porque perdeu muita coisa. E a Sônia Paola do meu paciente é Belo Horizonte. Belo Horizonte é Belo Horizonte. Cacur Ciufi. Como sempre, uma entrevista maravilhosa. Obrigado. Obrigado pelos comentários, pela participação e pela audiência. Você falou assim, o programa lá é rápido, 15 minutos, já está acabando o nosso programa, doutor. Aqui é rápido também, né? É rápido, passou rápido. As pessoas que quiserem falar consigo, doutora, como é que faz? Tem um e-mail, um telefone, uma página, um site? Como é que as pessoas se localizam? A doutora Mônica hoje está atendendo em Campinas, está vindo para São Paulo, no consultório do Dr. Alexandre De Luca, que é um colega, um amigo particular nosso, que já veio inclusive no programa Saúde também. Por favor, seus contatos, os endereços, como é que te acham? Pode achar pode mandar um e-mail para mim, né? Meu e-mail é dramonica.felice@gmail.com. Então eu vou repetir, dramonica.felici@gmail.com. Pode mandar que esse e-mail chega diretamente para mim e eu tiro qualquer dúvida. Tem algum telefone, alguma página, algum site, alguma coisa que você queira? O meu telefone do consultório em Campinas é 19 o DDD 3254-0604. Eu quero agradecer a participação da doutora Mônica, que veio de Campinas. Ela chegou esbaforida aqui, porque pegou trânsito, obviamente. Eu tive que, calma aí. Pare com o seu simpático, né? Reduz o seu simpático. Reduz um pouco o seu simpático aí, para que a gente possa começar o programa e tal. E, sem dúvida nenhuma, o seu depoimento, a sua experiência clínica. Uma das coisas que a gente tem percebido aqui, doutora Mônica, alguns médicos tiveram que passar por grandes traumas pessoais para poder cair na física quântica. Ou com o filho, ou se tornando um paciente, sentando do outro lado da mesa, não do médico, mas do paciente. Né? E aí vendo o limite provável, que às vezes a medicina clássica, contemporânea e ocidental é absolutamente importante e necessária. É isso que eu falo para o meu filho ali, britadeira, furadeira, placa, etc., alicate. Bacana, precisa disso. Fratura exposta não dá para fazer acupuntura nem terapia neural, nem reiki, nem o ponopono, como falou o Alexandre. A medicina ocidental é absolutamente necessária, só que ela não é a única e tem alguns limites em que a gente consegue ultrapassar, concorda? Exatamente isso. Eu continuo fazendo coisas da medicina tradicional. Sim. Quando são necessárias, só que eu posso abranger mais coisas usando essa medicina complementar, com outras técnicas e terapêuticas. Eu falo assim, eu tenho uma caixinha de ferramenta com mais ferramentas, aí quando eu preciso eu vou buscar mais uma ferramenta que a medicina tradicional não me forneceu. Exatamente isso. Para dar o resultado para o paciente, a melhoria, a cura das doenças, é isso que a gente almeja. É exatamente isso. Normalmente eu até falo isso no consultório, a gente tem muitas ferramentas, tem o Zapper, tem o Colorgen, tem o Potentizer, tem a acupuntura, tem terapia neural, tem o Lib Laser, tem meta-hipnose, tem um monte de coisa. Sim, e nem todo mundo está precisando de tudo. Para isso que o profissional tem que fazer uma consulta para ver o que aquela pessoa precisa naquele momento. Não é bombardear ela com todos os aparelhos, todos os detox, não é isso. Mas do que eu vejo, como eu falei, no mundo de hoje, a relação, repetindo, do estresse é muito grande. Então, assim, a gente tem que trabalhar esse lado de alguma forma, seja com a terapia neural, seja com os frequenciais, né, que nós temos, a gente chama dos florais vibracionais, né, em gel, em líquido, ou as frequências nos aparelhos, a gente tem que trabalhar esse lado, porque harmonizando esse lado, o resto vai acontecendo naturalmente. É isso mesmo. Eu quero agradecer então a doutora Mônica Felice pela participação, pela vinda de Campinas para cá, para nos atender, para nos conceder essa entrevista. Muito obrigado, doutora Mônica. Foi realmente um prazer, aprendemos todos muito, né? E parabéns aí pela sua dedicação, pela sua abertura, pela integração da física quântica na sua prática clínica.
Eu quero desejar a todos um excelente final de semana. Na próxima sexta-feira, Sexta-feira Santa, vamos deixar o programa gravado para a próxima sexta. Vocês podem acompanhar o Salutes, teremos um programa gravado. É feriado, mas nós teremos programa aqui normalmente. E segunda-feira próxima, como eu disse, vamos fazer um programa sobre tensão pré-menstrual. Se você tiver dúvidas, por favor, escreva na minha página João Carlos Baldan no Facebook ou mesmo no YouTube, nos 2 canais, para a gente questionar e tratar do assunto com a doutora Marlene Siqueira, a entrevistada de segunda lá na AltV. Muito obrigado, doutora Mônica. Obrigada, Baldan. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje e muito grata pela oportunidade de realmente me colocar como dermatologista integrativa, né? Um prazer, muito obrigado muito obrigado. Obrigado a todos, boa semana então, bom final de semana, até segunda e até sexta, e até segunda e até sexta.